Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos nós aqui mais uma semana, mais uma vez, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, que tem sido tão bondoso, misericordioso para com cada um de nós aqui. E também trazer uma breve reflexão para o nosso coração, que hoje está baseada no livro de Lucas, capítulo 15, os versos número 17 até o 19. Lucas 15, 17 diz o seguinte: E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. 20. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Aqui é aquela passagem muito conhecida do filho pródigo, né, que pede ao pai parte da herança, sai para curtir a vida e em determinado momento, quando ele estava ali perdido, quando ele estava ali lascado, como a gente diz, quando ele estava ali todo quebrado, quando ele estava na lama, ele se lembra que ele tem um pai e que na casa do seu pai tem cama, tem um teto, tem comida, tem roupa, tudo à vontade. Então ele levanta, ele sai de onde ele está e ele vai em direção ao seu pai. Só que quando ele está no trajeto de ir até o seu pai, ele começa a pensar consigo mesmo quais seriam as justificativas que ele daria diante do pai. E aí ele veio matutando isso na cabeça, né? Falando assim, olha, vou falar pro meu pai quando eu chegar lá que eu errei contra ele, que eu pequei contra ele, que eu pequei contra os céus, que eu cometi erro, que eu falhei, que eu tomei uma atitude precipitada e eu fui imaturo, sabe? Então ele começou a justificar consigo mesmo, ou seja, ele planejou o que ele iria dizer quando ele fosse se encontrar com o pai. Só que isso acontece comigo e isso acontece com você que está me ouvindo. Nós queremos nos justificar diante de Deus, nós queremos falar para Deus o porquê que nós tomamos tal ação, por que nós fizemos isso, nós queremos falar para Deus que nós erramos, nós queremos apresentar diante de Deus as nossas justificativas, nós falamos para Deus, olha Deus, eu fui imaturo, eu fui inconsequente, eu fui falho, eu fui um miserável, eu fui um pecador, eu agi por impulso, e nós começamos a matutar na nossa cabeça palavras que nós vamos direcionar ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, dos nossos atos. Esse filho pródigo, ele é eu e você nos dias de hoje. Nada mudou, tá? Nada mudou. Só que Deus, como eu já disse e eu repito e vou continuar dizendo, Deus ele sempre vem na contramão daquilo que nós entendemos, daquilo que nós achamos que deveria ser. Por quê? Porque quando um filho ele vem se justificar para o pai, nós como pais, como pai, como mãe, nós falamos, olha, eu já te disse isso. Eu sabia que isso iria acontecer, você não quis me ouvir. Ou seja, nós como pais vamos dar um sermão aos nossos filhos, mas Deus não, Deus ele vai na contramão disso. Antes do filho vir se justificar, antes do filho vir falar, antes do filho se desculpar, o texto vai dizer que o pai viu o filho de longe, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E é isso que Deus ele faz comigo e com você. Enquanto nós estamos maquinando as nossas desculpas, Deus ele vem ao nosso encontro e ele nos acolhe. E Deus estende os seus braços e ele nos abraça, e ele nos beija, e ele nos perdoa, sem que a gente precise se justificar. Você entende como Deus ele trabalha? Não é à toa que a Bíblia vai dizer em vários textos que nós estamos limpos como a neve, né? O que os nossos pecados já estão todos perdoados. A Bíblia vai dizer que o Pai já não se lembra dos nossos pecados.
essa parábola que Jesus está nos trazendo é isso. Eu sei que talvez você que esteja me ouvindo, talvez você foi machucado pela igreja. Talvez você sofreu com alguma coisa dentro da igreja e você se afastou. Sabe? A igreja, infelizmente, ela é cheia de seres humanos e esses seres humanos são falhos. Mas eu quero te dizer que o Pai, ele está à tua espera. Eu sei que talvez você fez tantas coisas erradas e você tem vergonha de querer voltar para a igreja. Talvez você esteja vergonha de dizer a Deus aquilo, tudo que você tem feito e que você sabe que é errado. Você sabe que eu também faço coisas erradas e nós ficamos às vezes com receio de falar. Mas saiba de uma coisa, Deus, ele não quer das suas justificativas, ele não quer saber do que você fez, ele não quer saber o que você tem a dizer, ele não quer saber, ele quer que você volte para casa. Ele quer te acolher, ele quer tratar você, ele quer te abraçar, ele quer enxugar as suas lágrimas, ele quer limpar as suas feridas, ele quer trazer você para casa e te alimentar e te sustentar e te dar um abrigo e te dar um lugar. Sabe, essa palavra não é só para aquele que nunca teve um encontro com Jesus, mas é uma palavra também para aqueles que tiveram um encontro com Jesus e por algum motivo se afastaram dele. Hoje é dia de você falar: Jesus, eu tô aqui. Não precisa se justificar, porque ele já sabe tudo o que você fez. Você precisa simplesmente voltar para casa. Jesus, eu voltei para casa. E ele vai te acolher, e ele vai te receber, e ele vai te abençoar, e ele vai cuidar de você. Volte para Jesus, volte para a casa do Pai, que é o teu lugar. Este mundo não te pertence, mas sim a casa do Pai. Ele está à tua espera, e ele está lá, olhando você de longe, todos os dias, esperando para te encontrar. Mas essa atitude, ela precisa vir de você. Você precisa tomar a iniciativa de voltar para o Pai. Então hoje é um dia que o Senhor, ele está te esperando, independente daquilo que você fez. Ele está te esperando para te abraçar, para te beijar e para cuidar de você. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua semana e a tua família em nome de Jesus. Um forte abraço, até uma próxima, se o nosso Senhor Jesus assim permitir. Fiquem todos na paz.